garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Cante forte ao Senhor. Estar neste lugar de alegria e paz que nos faz cantar o seu louvor. Eu também sou templo do Senhor e o meu coração vai cantar para sempre o seu louvor. Cante a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória. 8 years of Radio Maria in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina. Radio Maria im Herzen der Alpen. Les auditeurs de Radio Maria de Colombie. Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto. In the Radio Maria Network in the United States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Radio Maria, muy cerca de tu corazón. Agora na Rádio Maria Brasil, Catequese, com Padre André Victor. Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte da nossa Rádio Maria Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Catequese, dando continuidade aos nossos estudos sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, o amor humano. Queremos acolher cada um de vocês com muita alegria, você que nos acompanha pelo nosso site, pelo aplicativo Rádio Maria Play, Rádio Maria Brasil. Participe conosco enviando a sua mensagem, o seu bom dia em nossas redes sociais, nos espaços reservados aos comentários e também participe pelo nosso WhatsApp. O número da Rádio Maria é 997020478, DDD 62. Repetindo, 997020478, WhatsApp da Rádio Maria, para que você possa mandar a sua mensagem. Padre André, muito bom dia para o senhor, sua bênção. Bom dia, Vanessa, Deus abençoe. Bom dia também a todos os nossos irmãos que nos acompanham, onde quer que eles estejam agora, por qualquer que seja o canal, né, que eles tenham acesso aqui à Rádio Maria, pelas nossas redes sociais e também pelos nossos aplicativos. Bom dia, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje invocando a Santíssima Trindade, o nosso Deus unitrino. Hoje, o último dia do ano, já também fazendo um louvor e um agradecimento ao Senhor, né, por este ano que passou e pedindo, né, as suas graças para o ano que se inicia daqui a pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Claro, vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora,
e de São João Paulo II, que junto a Jesus possamos obter todas as graças necessárias para bem viver esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões aqui, as catequeses de São João Paulo II. Estamos na 7ª catequese do 5º ciclo, falando aqui como tema principal, né, como pano de fundo aqui, o matrimônio cristão. Estamos analisando já há algum tempo, né, a Epístola aos Efésios, então vamos continuar aqui falando sobre isso. Bom, o tema de hoje é sobre a sacramentalidade da igreja, a relação, né, da sacramentalidade da igreja e o matrimônio, o sacramento mais antigo, né, vamos dizer assim, como São João Paulo II nos apresenta aqui, o sacramento mais antigo, que é o matrimônio. Pois bem, vamos analisar isso, vamos aprofundar um pouquinho, né, aqui nesse conceito de sacramento, né. Então vamos entender aqui essa sacramentalidade da igreja, e a igreja com essa relação esponsal com Cristo, né, Cristo cabeça, a igreja seu corpo, Cristo o esposo, a igreja a sua esposa, e, né, o matrimônio. Vamos navegar um pouquinho por esse viés, né, vamos pedir aqui que, como falamos, né, que São João Paulo II nos ilumine aqui, interceda por nós para que o Espírito Santo nos ilumine, né, nessa reflexão de hoje. Então, a relação entre a sacramentalidade da igreja e o sacramento mais antigo, o matrimônio. Pois bem, lá em Efésios, nós já estamos analisando isso, no capítulo 5º, está assim: ninguém jamais, de forma resumida aqui, né, ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso, Efésios 5, 29 a 30. Bom, ninguém maltrata a sua própria carne. Assim também Cristo, né, cuida da sua igreja. Antes as pessoas cuidam do seu corpo, né? Cuida e trata bem. E assim como Jesus faz também com a igreja. Depois deste versículo, o autor então julga oportuno citar aquilo que na Bíblia pode ser considerado o texto fundamental sobre o matrimônio. Texto contido em Gênesis, lá em Gênesis 2, 24. Assim, depois que ele cita isso, né, ninguém trata mal a sua carne, ele vem e diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Bom, ninguém maltrata sua própria carne. Agora que o autor está dizendo, olha, tá vendo? Por isso deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. É possível deduzir do contexto imediato da Epístola aos Efésios que a citação do livro do Gênesis é aqui necessária, não tanto para recordar a unidade dos cônjuges, não, aqui nós estamos aqui no outro âmbito, né? Que é definida desde o princípio na obra da criação, mas é necessário, essa citação aqui, né, nós deduzimos que é necessário para apresentar o mistério de Cristo com a igreja, é o que nós estamos pegando aqui como referência, do qual o autor deduz a verdade sobre a unidade dos cônjuges. Então é Cristo e a igreja, o contexto aqui, a palavra-chave, o centro aqui dessas reflexões é Cristo e a igreja. Então daí ele deduz e faz a sua ligação aqui com relação aos esposos, né, o matrimônio. Este é o ponto mais importante do texto, em certo sentido, a sua chave de compreensão. A chave de compreensão, então, aqui de Efésios, capítulo 5, é Cristo e a igreja. Essa relação, esponsal, viu? Esponsal. O autor da Epístola aos Efésios encerra nestas palavras tudo o que disse anteriormente, tudo que São João Paulo II disse anteriormente, traçando a analogia, apresentando a semelhança entre a unidade dos cônjuges e a unidade de Cristo com a igreja. Referindo-se às palavras do livro do Gênesis, o autor faz notar que as bases de tal analogia devem ser procuradas na linha que, no plano salvífico de Deus, une o matrimônio como a mais antiga revelação ou manifestação daquele plano no mundo criado, com a revelação e a manifestação definitiva, isto é, a revelação de Cristo, ter amado a igreja e se ter dado a si mesmo por ela,
conferindo ao seu amor redentor índole e sentido esponsais. Então aqui o autor está dizendo, quando ele faz essa relação aqui, a base dessa reflexão é o plano salvífico de Deus. É o plano salvífico de Deus. Então Cristo veio, assumiu a nossa forma humana, né, se entregou pela igreja, né, de forma esponsal, vamos dizer assim, pela salvação. Então aqui nós não podemos tirar isso do foco. A reflexão aqui é Cristo e a igreja, mas isso é a salvação. Por isso nós vamos falar sobre a sacramentalidade. O que é o sacramento? Vamos aqui já explanando um pouquinho já sobre esse conceito. Sacramento é um sinal visível, perceptível pelos sentidos, é um sinal, mas que realiza uma graça eficaz, que atua mesmo, sinal visível de uma graça invisível, uma graça, um poder de Deus, uma ação de Deus direta. Isso é sacramento. Nós sabemos, nós temos 7 sacramentos. Então nós estamos falando aqui só sobre o sacramento do matrimônio. E a sacramentalidade da igreja, né, que é Cristo, é esposo da igreja, sua esposa, e assim então alimenta, cuida dela pela sua salvação, para trazer ela então limpa, pura, né, sem mancha, sem ruga. E isso aqui tem em certo sentido, é uma analogia, né? Aqui é a questão da sacramentalidade da igreja. Então, pois bem, assim, portanto, essa analogia que permeia o texto da Epístola aos Efésios tem a base última no plano salvífico de Deus. Então aqui é a salvação que está em jogo. É por isso o sacramento. O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Para quê? Qual o objetivo? A salvação. Todos os sacramentos têm como finalidade conceder, realizar, atuar a graça para a salvação. Não tem outra finalidade. Salvação. Isso se tornará ainda mais claro e evidente quando colocarmos a passagem do texto, por nós aqui analisado, no contexto total da Epístola aos Efésios. Olha, no contexto total, lá no finalzinho, olha só, então compreender-se-á mais facilmente a razão porque o autor, depois de citar as palavras do livro do Gênesis, ele escreve: é grande esse mistério, refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Olha, de novo, aqui como fundamento aqui da nossa reflexão é Cristo e a igreja. Então vamos analisar aqui essa sacramentalidade, por quê? Porque a finalidade de Cristo com a igreja, a finalidade é a salvação. Graças para que a sua igreja, ou seja, o seu corpo místico, todos nós batizados, tenhamos as graças, a graça necessária para a nossa salvação. Esse é o fundamento, essa é a razão. No contexto global da Epístola aos Efésios e no contexto mais amplo das palavras da Sagrada Escritura, se revela o plano salvífico de Deus, desde o princípio. Então, o plano de Deus para a humanidade é a salvação. Tá? É a salvação. É preciso admitir que o termo mysterium, significa aqui mistério, primeiramente, escondido no pensamento divino. Ó, sacramento e mistério. Essas duas palavras, elas são, ao longo da história da igreja, nos estudos exegéticos e também dos biblistas, essa mistério e sacramento, elas são sinônimos, tá? Mas assim, de acordo com o contexto histórico, tem um significado mais específico, outros mais geral, mas mistério, sacramento. O que significa isso? Aquele mistério que está escondido no pensamento divino. Mas não é um mistério que não é acessível no sentido, olha, ele revela para nós. Está escondido no pensamento divino e em seguida revelado na história do homem em Jesus Cristo. Isso é mistério, isso é sacramento. Então vamos utilizando aqui mistério e sacramento com o mesmo significado. É escondido, algo escondido em Deus que é revelado em Cristo. Tá? Então o sacramento, nesse sentido, é algo misterioso. Esse mistério que não dá para a gente abarcar completamente. Trata-se de fato de um grande mistério. Quando nós estamos falando dele, é grande esse mistério. Me refiro a Cristo e a igreja. Trata-se de fato de um grande mistério, dada a sua importância. Esse mistério, como plano salvífico de Deus a respeito da humanidade, é, em certo sentido, o tema central de toda a revelação. De toda a revelação, o mistério da salvação. A sua realidade central. É aquilo que Deus, como Criador e Pai, deseja, sobretudo, transmitir aos homens
na sua palavra. É o que Deus quer. Deus quer transmitir para nós a salvação. Isso vem através do sacramento. Esse mistério da salvação, esse mistério sacramento, né, ele tem então essa função de revelar para nós esse segredo, vamos dizer assim, esse segredo escondido desde a eternidade no pensamento de Deus e revelado em Cristo Jesus. Trata-se de transmitir não só a boa nova sobre a salvação, então aqui tem a transmissão, né, do mistério, a transmissão da boa nova, mas também de iniciar ao mesmo tempo a obra da salvação. Aqui é sacramento, olha, transmite o mistério, mas atua, realiza esse mistério. Sacramento, sinal visível de uma graça invisível, que atua, que realiza, é eficaz, tá? Então, trata-se de transmitir não só, essa revelação é transmitida ao homem, né, através de Jesus, trata de transmitir não só a boa nova, a boa notícia da salvação, o evangelho, mas iniciar ao mesmo tempo a obra da salvação. Inicia como fruto da graça que santifica o homem para a vida eterna na união com Deus. Então já atua, inicia essa salvação, já. Por isso os sacramentos são isso, sinais visíveis dessa graça que atua já, né, para a salvação do homem. Precisamente no caminho desta revelação, atuação, mistério, sacramento, né, revelação, atuação. Precisamente no caminho desta revelação, atuação, São Paulo põe em relevo a continuidade entre a mais antiga aliança que Deus estabeleceu, constituindo o matrimônio, já na obra da criação, e a aliança definitiva em que Cristo, depois de amar a igreja e se dar a si mesmo por ela, une-se com a mesma de modo esponsal, correspondendo à imagem dos cônjuges. Então, que São Paulo aqui faz essa ligação. Faz essa ligação aqui, né? Essa revelação, atuação no sacramento do matrimônio, que é o mais antigo. Deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, os dois serão uma só carne, não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Essa frase já é Jesus no Evangelho, dizendo aos fariseus que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que é sacramento? O mais antigo, né? Essa continuidade da iniciativa salvífica de Deus constitui a base essencial da grande analogia contida na Epístola aos Efésios. Então, a base disso, então, essa continuidade é a salvação, desde o matrimônio. Também o matrimônio, criado por Deus, tende à salvação. Tende à salvação, à união. Essa salvação significa essa comunhão com Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, foram chamados à existência, né, a vocação aí, foram chamados à existência para essa comunhão com Deus, para essa participação na vida divina, na santidade. Isso é salvação. Bom, salvação depois do pecado original, né? Porque antes do pecado original eles tinham essa comunhão, essa graça. E perdeu precisa de salvação. Então agora, lá, desde o matrimônio, que Deus criou para essa intimidade, para essa comunhão com Ele, ao longo da história, depois do pecado original, como sacramento que revela e atua essa graça, essa salvação de Deus, nos é caro aqui, né, para São João Paulo II fazer essa relação com Cristo e a igreja. É grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Para que a gente possa ter uma pequena noção da profundidade e da dimensão do sacramento do matrimônio. Não é pouca coisa, não é qualquer coisa, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser idealizado de qualquer maneira. Tem que ter consciência do que é um matrimônio, que não é simplesmente para satisfazer as necessidades do prazer sexual. Não é só isso. Isso não é o fundamental. Isso não é o fundamental. Precisamos entender muito bem esses grandes mistérios. É grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja, para que a gente possa, com essa luz, olhar para o matrimônio e então não tratar o matrimônio de qualquer maneira. É muito sério e nós precisamos refletir cada vez mais sobre isso, porque senão nós vamos aí ministrando o sacramento do matrimônio de forma inadequada e com um perigo muito grande de ruptura, e isso fere muito, né? Fere muito o coração de Deus, porque não é esse o projeto dele. A continuidade da iniciativa salvífica de Deus significa a continuidade mesmo, a identidade do mistério. Então essa continuidade da iniciativa salvífica de Deus, que desde o início,
criando homem e mulher, depois do pecado, né, enviando, protegendo, cuidando, percorrendo um longo caminho até Cristo, para que possa ter agora a salvação definitiva. Então, essa continuidade dessa iniciativa salvífica de Deus significa e continua, né? E significa a continuidade e mesmo a identidade do mistério, do grande mistério, nas diversas fases da sua revelação. Portanto, em certo sentido, da sua manifestação, da sua realização. E, ao mesmo tempo, da atuação. Realiza mesmo, o sacramento realiza mesmo essa graça e essa salvação. Bom, cabe a você e eu agora mantermos nela, né? Porque você livremente pode jogar fora isso que você recebe. Bom, e nós precisamos então, novamente, né? Se é o pecado grave, confessar, né, jogar fora essa iniquidade, voltar a restabelecer a comunhão com o Senhor e bola para frente. Bola para frente. Então, realize e atua. Na fase mais antiga, do ponto de vista da história do homem e da salvação, e na fase da plenitude do tempo. Então, essa continuidade, essa iniciativa salvífica de Deus, desde o início até agora, depois de Cristo, né, isso continua e vai continuar. Da mais antiga até a mais atual, em Cristo e Jesus em diante. Precisamos ter consciência disso, para que a gente possa nos aproximar com mais clareza e profundidade no matrimônio e não fazer de qualquer maneira. É possível entender aquele grande mistério como sacramento? Bom, esse grande mistério que nós estamos falando aqui na Epístola aos Efésios. É grande esse mistério, me refiro a Cristo e a Igreja. É possível pensar nesse grande mistério, nessa relação de Cristo e a Igreja como sacramento? O autor da Epístola aos Efésios fala, acaso, no texto por nós citado, esse texto de Efésios, do sacramento do matrimônio? Ele fala do sacramento do matrimônio porque ele está falando ali para o esposo e para a esposa. E depois ele fala, é grande esse mistério, me refiro a Cristo e a Igreja. Faz essa relação, essa analogia entre Cristo e a Igreja e o marido e a esposa. E então, também fala do matrimônio, o sacramento do matrimônio, o autor está falando também do sacramento do matrimônio. Se não fala dele, do sacramento do matrimônio, diretamente e em sentido estrito, aqui é necessário estar de acordo com a opinião bastante difundida dos biblistas, né, teólogos. Todavia, parece que neste trecho fala das bases da sacramentalidade de toda a vida cristã. Sim, nesse texto parece sim, porque o autor está falando sobre o relacionamento, mas com o intuito do restabelecimento da comunhão com Deus, ou seja, da salvação. E esse sinal visível dessa graça acontece ali no matrimônio. E ele faz essa analogia como Cristo e a Igreja. Então é possível imaginar essa sacramentalidade aqui da Igreja em relação com o matrimônio. Então, todavia, parece que neste trecho fala das bases da sacramentalidade de toda a vida cristã, e em particular das bases do sacramento do matrimônio. Então, tudo isso dentro do texto de Efésios, né, no capítulo 5. É possível sim. É possível. Fala, portanto, da sacramentalidade de toda a existência cristã na Igreja. Sacramentalidade aqui no sentido mais amplo, né? Sinal visível de uma graça eficaz, invisível, que é na Igreja. Inclusive, documentos da Igreja, o Concílio Vaticano II vai dizer que a Igreja é o sacramento universal da salvação. A Igreja, olha só, a Igreja. Aqui no sentido, claro, metafórico, no sentido de uma analogia. A Igreja como corpo de Cristo, e um corpo sem a cabeça não é corpo, então com Cristo, que transmite, Cristo transmitindo então essa graça, essa salvação a todo o corpo. Então fala, portanto, da sacramentalidade de toda a existência cristã na Igreja, e em particular do matrimônio, de modo indireto, todavia de modo mais fundamental possível. Então é essa relação aqui que nós estamos analisando. São João Paulo II nos apresenta. Então, sacramento não é sinônimo de mistério. Nós já falamos aqui que tem esse mistério no sentido assim, escondido e inalcançável, né? Sacramento não é sinônimo de mistério. O mistério, na verdade, permanece oculto, escondido em Deus, de maneira que mesmo depois de sua proclamação, ou seja, revelação, não deixa de chamar-se mistério e é também pregado como mistério. Pois bem, o sacramento agora, né, nessa visão aqui de relacionamento entre Cristo e a Igreja, esse sacramento pressupõe a revelação do mistério e pressupõe também a sua aceitação mediante a fé por parte do homem. Então,
aqui já não é uma coisa escondida, mas já é uma participação já do homem. Então esse sacramento pressupõe então a participação do homem, né, da sua decisão, mediante a fé, a aceitação mediante a fé. É um mistério e também a aceitação na fé do homem. Todavia, ele é, ao mesmo tempo, algo mais do que a proclamação do mistério e a aceitação mediante a fé. O sacramento consiste em manifestar aquele mistério num sinal. Então, o sacramento ele consiste em manifestar, eu poderia dizer aqui, realizar, atuar, né, fazer atuante, né, concreto mesmo, eficaz. Então, o sacramento consiste em manifestar aquele mistério num sinal. Aquele mistério escondido em Deus, que tem como objetivo a salvação, ele tem como finalidade, então, manifestar esse mistério num sinal, que serve não só para proclamar o mistério, mas também para atuá-lo no homem. Não só proclamando, não só falando, revelando o mistério, mas atuando esse mistério, que tem como finalidade a salvação. Atua a salvação. Por seu meio, o sacramento é sinal visível e eficaz da graça. O sacramento é sinal visível e eficaz da graça. Por seu meio, atua-se no homem aquele mistério escondido desde a eternidade de Deus, ou seja, a salvação. Desde a eternidade Deus pensa na salvação do ser humano. Então, por meio do sacramento, atua no homem aquele mistério escondido desde a eternidade em Deus, de que fala logo desde o princípio a Epístola aos Efésios. Desde o princípio. Mistério da chamada santidade por parte de Deus, do homem em Cristo. O mistério de sua predestinação a tornar-se seu filho adotivo. Tudo isso atua, o sacramento atua. Esse chamado de Deus à santidade, a participação da sua vida divina, essa comunhão com o homem. Então o sacramento atua isso, realiza isso. E o chamado do homem a ser até filho de Deus em Cristo Jesus. Então o sacramento atua isso. Aqui nós podemos falar do batismo, né, mas aqui estamos fazendo a relação entre o matrimônio e Cristo e a igreja. Tá bom? Isso se realiza de modo misterioso sobre o véu de um sinal, que é o sacramento, sinal visível de uma graça invisível, que atua, que realiza. Isso se realiza de modo misterioso sobre o véu de um sinal. Além disso, esse sinal é sempre também um tornar visível aquele mistério sobrenatural que opera no homem sobre o seu véu. E esse mistério, esse sinal visível é a igreja. A igreja é esse sinal visível da comunhão entre o homem e Deus. Sim, a igreja é a igreja aqui, cabeça. Cristo, corpo, né, nós, seus membros. Né? Então a igreja é esse sinal visível. Nesse sentido, é sacramento. Sinal visível de uma graça eficaz. De uma graça que atua, que realiza. Que realiza o quê? Qual que é a salvação? Qual a finalidade da salvação? O homem se unir a Deus na eternidade. E é isso que acontece com Cristo. Cristo é a sua igreja. A igreja se une a Cristo através do batismo e, claro, né, mantendo na graça santificante. Olha só, que interessante. Tomando em consideração a passagem da Epístola aos Efésios, aqui analisada, e em particular as palavras, este mistério é grande, digo em referência a Cristo e a igreja. Então, tomando essa parte, é necessário verificar que o autor da epístola escreve não só se referindo ao grande mistério escondido em Deus, mas também e sobretudo ao mistério que se realiza pelo fato de Cristo, com o mesmo ato se unir com a igreja de modo esponsal, assim como se unem reciprocamente o marido e a mulher no matrimônio instituído pelo Criador. É isso que o autor está dizendo. Olha, é grande esse mistério. Digo em referência a Cristo e a igreja. Então é necessário aqui verificar que não só se refere ao grande mistério escondido, mas, sobretudo, esse mistério que é realizado pelo fato de Cristo se unir à sua igreja. Ele se une à sua igreja, porque no batismo nós nos unimos a Cristo. Espiritualmente fazemos parte do corpo místico de Cristo. Parece que as palavras da Epístola aos Efésios motivam suficientemente o que lemos no começo da Constituição Lumen Gentium. Olha, isso é um documento do concílio. A igreja é em Cristo como um sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e na unidade de todo o gênero humano. Olha, então, é o resumo, né? É a conclusão que nós já falamos, né? Então a igreja é como que um sacramento. Por quê? Porque é um sinal
e instrumento. É um sinal que revela, que manifesta o mistério e que atua, que realiza esse mistério da união entre o homem e Deus. Instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então, é como que um sacramento. O texto do Vaticano II não diz a igreja é sacramento, mas é como sacramento, indicando com isso que da sacramentalidade da igreja é preciso falar de modo análogo. Claro, porque nós só temos 7 sacramentos. A igreja de forma análoga, é uma analogia. De forma, é preciso falar de modo análogo e não idêntico a respeito daquilo que entendemos quando nos referimos aos 7 sacramentos administrados pela igreja por instituição de Cristo. Então aqui tem que estar bem claro. A igreja é como que um sacramento da salvação universal. A igreja é como que o sacramento universal da salvação. Porque é sinal e realiza a graça da salvação. É sinal, porque como finalidade a salvação tem o quê? A unidade com Deus. Nossa alma se unir a Deus. Então Cristo e a igreja, essa união esponsal já é sinal dessa graça, dessa salvação. Sinal eficaz, porque atua. Se existem as bases para falar da igreja como de sacramento, tais bases foram, na maior parte, indicadas precisamente na Epístola aos Efésios. É lá que nós temos, então, as bases para dizer isso. Nessa relação, então, entre sacramentalidade da igreja e o sacramento mais antigo, o matrimônio. Para vocês perceberem que não é brincadeira a gente pensar no matrimônio, se preparar para o matrimônio, não pode ser de qualquer maneira, temos que aprofundar mais sobre isso, porque nós vemos uma grande quantidade de pessoas se aproximando do matrimônio, não tendo essa consciência do profundo que é, e indo somente pelas questões mais instintivas, questão sexual, questão dos prazeres. Então é muito raso, é muito pouco para entender o sacramento, e aí sim lutar por ele e enfrentar as dificuldades que vão vir, e que a satisfação ali momentânea pelo prazer sexual não vão suportar, não vão conseguir, não vão ter a força necessária para se manterem unidos diante das dificuldades e dos desafios que o matrimônio carrega. Então precisamos aprofundar muito sobre isso. Pode-se dizer que tal sacramentalidade da igreja é constituída por todos os sacramentos. Sim, claro. É a igreja que atua, todos os sacramentos, pelos quais ela realiza a sua missão santificadora. A igreja tem como missão santificar, ou seja, trazer a salvação para a humanidade, porque salvação significa união com Deus, e união com Deus só é possível na santidade. E santidade significa graça santificante, significa essa comunhão, participação na vida divina. Isso é santidade, isso é santificar, e isso é o plano de salvação. Tirar o homem do pecado e trazer a ele a salvação, a santificação. Pode-se, além disso, dizer que a sacramentalidade da igreja é fonte dos sacramentos, e em particular do batismo e da Eucaristia, como resulta da passagem já analisada da Epístola aos Efésios. Então, ela é fonte desse sacramento, em particular do batismo e da Eucaristia. É necessário, por fim, dizer que a sacramentalidade da igreja se mantém em particular relação com o matrimônio, o sacramento mais antigo. E aí nós vamos aprofundar mais sobre isso. Nós estamos encerrando aqui essa nossa reflexão, mas vamos aprofundar sobre isso. Então, como frase final aqui da nossa reflexão, eu vou repetir. É necessário dizer a sacramentalidade da igreja se mantém em particular relação com o matrimônio, o sacramento mais antigo. Por quê? Porque a igreja é essa união entre Cristo e a igreja. Esposo e esposa, assim como o matrimônio é a união do marido e a esposa, do esposo e a esposa, com a finalidade da salvação. Isso tem que ficar muito bem claro, tem que enfiar na cabeça das pessoas que vão para o matrimônio. Olha, o matrimônio é um sacramento, e todo sacramento tem como finalidade a salvação. Então, se você quer casar com uma pessoa, mas não pensa na salvação, você não está pensando no sacramento, você não está pensando no matrimônio como Deus quer. Você está pensando numa união que pode ser vantajosa, prazerosa, ou por questões financeiras, materiais, conforto, proteção, enfim, tantas e tantas coisas que não é a salvação. Então, por isso que precisa de fé. E cada vez mais nós vemos as pessoas se aproximarem para o matrimônio sem a fé, sem fé.
Procuro a igreja até mesmo pessoas que não têm fé alguma. Fé alguma. Infelizmente. Pois bem, queridos irmãos, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, né, sobre essa 7ª catequese do 5º ciclo de catequese de São João Paulo II, né? São 31 catequeses desse 5º ciclo, né, que fala sobre o matrimônio cristão. Estamos na 7ª, encerramos agora a 7ª, que fala sobre a relação entre a sacramentalidade da igreja e o sacramento mais antigo, que é o matrimônio. Ou seja, precisamos aqui ficar claro, né? Sacramento, objetivo, salvação. Ok, resumo de tudo. Sacramento, objetivo, salvação. Sacramento é, então, um sinal visível dessa graça que atua essa salvação já, né? É eficaz. Nosso matrimônio está sendo assim? Nosso matrimônio, nós temos por aí, está acontecendo isso? Pois é, então precisamos refletir mais sobre isso. Pois bem, queridos irmãos, muito obrigado, né, pela companhia. E você possa, no final desse ano, louvar a Deus, né, por tantas e tantas graças de termos chegado até aqui, né, depois de um ano muito difícil, não só para nosso país, mas para todo mundo. Pedir a Ele que continue enviando essas graças e que nós continuemos, né, com o coração aberto a essas graças, porque não adianta nada a graça de Deus chegar e nós não a aceitarmos, nós não abrirmos a ela, porque Deus vai respeitar a sua liberdade e a minha liberdade. Então, louvando ao Senhor por este ano que passou, peço ao Senhor também que ilumine você e toda a sua família, tá bom? Vamos encerrando esse ano, né? Mas continua as nossas reflexões, e eu peço a Deus, por intercessão de São João Paulo II e de Nossa Senhora, que desça sobre você, toda a sua família, né, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, glorificai o Senhor com vossa vida e com seu corpo, tá bom? Vou repetir. Glorificai o Senhor com vossa vida e com seu corpo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, muito obrigada pela sua participação, querido ouvinte, você que estava conectado conosco, né, pelo nosso Instagram, Facebook, YouTube, nossos aplicativos, nosso site, obrigada pela sua participação. Estamos aqui sempre, né, para fazer o melhor para cada um de vocês. Mais uma vez, que Deus abençoe muito cada um dos nossos ouvintes da nossa família mariana. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, Catequese, com o Padre André Victor. Você é um missionário. Você é Rádio Maria. Padre, tudo certo?